Com vocês, Patu. Quem apresenta pra gente são os repórteres Carlos Adams e Zenóbio Oliveira. Uma parte do sertão do Rio Grande do Norte é observada do alto. Não dá para descrever a sensação que olhar a imagem da Caatinga na época da invernada, com sua mata verde, com seus ipês roxos, com seus animais em liberdade. Este cenário encantador compõe a paisagem de um município cheio de serras e de contrastes naturais. Patu, na região oeste, é uma cidade de relevo acidentado e de bons ventos. Aqui, o ar sobra a favor do voo livre. É simplesmente um dos melhores pontos do planeta para a prática do esporte radical. Voltando à terra firme, é hora de conhecer outra riqueza da terra, a história. Patu, antes da chegada dos homens brancos, era habitada por índios janduís, da grande nação tapuia. E é dessa herança indígena que aparece uma das explicações para a origem do nome da cidade. Ibiá por Ibiã, que quer dizer terra alta, chapada, sonora, Serra do Estrondo, lugar alto. Então Cascudo dava essa versão, mas não encontrou uma prova que fosse isso. Então Patu é uma palavra de origem indígena. Mas também existe uma outra versão sobre a origem do nome, essa mais popular. Duas pessoas, tinha duas glebas de terra aqui na redondeza de Patu. E um deles, já se achando velho e doente, disse para o outro: quando eu morrer, isso fica Patu. Então essa versão lendária é facciosa. O desenvolvimento de Patu começou no século XVIII, mas só foi impulsionado depois dos anos de 1900, quando a cidade entrou na rota do trem, que fazia a linha Mossoró a Souza, na Paraíba. A antiga estação ferroviária hoje virou um recanto de cultura para a cidade, com museus e galerias de arte. Continuando na linha histórica, pegamos essa trilha de 2 quilômetros pela zona rural para conhecer um local que funcionava como esconderijo para cangaceiros. Segundo os moradores, essa era a Casa de Pedra de Jesuíno Brilhante. Já ouviu falar? E sei que você também tem apreço pela minha pessoa. Mesmo sendo filho de cangaceiro. Na novela Cordel Encantado, Jesuíno é o bom moço, o herói, o romântico. Na vida real, o cangaceiro daqui também era assim. Jesuíno, diferentemente dos outros cangaceiros, ele tinha uma conduta de justiça. Então, o que ele fazia? Ele saqueava os comboios de alimento do Império, que o Império mandava para os grandes coronéis distribuir para o pessoal da emergência, só que lá eles dividiam apenas em suas fazendas e alguns compadres, não dividiam realmente para a população que precisava. Jesuíno fazia o quê? Ele atacava esses comboios e dividia com a população que realmente precisava. Apontado como um dos primeiros cangaceiros a agir pelo interior nordestino, Jesuíno Alves de Melo Calado nasceu em Patu, em 1841. O Robin Hood do sertão, como era conhecido, gostava de sua terra natal e fez da Casa de Pedra um refúgio jamais encontrado pelos coronéis do Império. Jesuíno morreu em Brejo do Cruz, no Serrote da Tropa, às margens do Riacho dos Porcos. Nunca foi derrotado nessa Casa de Pedra. A Casa de Pedra de Jesuíno Brilhante é um atrativo, mas ela não é única em Patu. Na zona rural também encontramos uma outra Casa de Pedra, essa aqui construída pelo próprio homem, mais precisamente pelos escravos do século XIX. Dona Odi nasceu e estudou na casa. Ela lembra como eram as aulas no passado, numa época onde a palmatória reinava. Ah, minha filha, tinha deles malvados que davam um bolo com tanta força. Tinha deles que não sabia contar. Quando um dizia 3 e 2, o outro dizia 4. O outro dizia, dentro de dizer, fulano, conta 3 e 2. O outro dizia 5, pois vai dar um bolo nele. Patu, com quase 12 mil habitantes, fica no pé da Serra do Lima. A economia do município é voltada para a agricultura de subsistência, mas o grande potencial da cidade mesmo está no turismo. Eu acredito que o turismo, para uma cidade como Patu, que não é forte na indústria pesada, na produção de bens de capital, nem bens de consumo, a saída é investir na indústria do turismo. Para cada milhão investido na indústria do turismo, mais de 100 empregos diretos são criados numa cidade como Patu. Então, acho que a saída de uma cidade como Patu, com a população que tem, com suas características naturais, a saída é o turismo. A padroeira da cidade é Nossa Senhora das Dores, mas nessa área religiosa o que ganha destaque mesmo é o grandioso santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis.
ou Santuário do Lima, como é mais conhecido. O complexo, formado por 2 salões de missas e uma vasta área de orações, é um dos locais que mais recebem romeiros no estado. Romarias da juventude, das SEBs, do apostolado, romaria de crianças, de famílias, algumas romarias chegando a 4, 8, 10 mil pessoas num só dia aqui no santuário. Oficialmente, o Santuário do Lima tem 253 anos, mas a igreja acredita que ele seja mais antigo. A origem do local está relacionada a uma promessa feita pelo antigo dono dessas terras. A história diz que o coronel Antônio Abreu Pereira de Lima teria se perdido por essa região e que, se encontrasse o caminho de volta para casa, construiria uma capela em homenagem a Nossa Senhora dos Impossíveis. A graça foi alcançada e, assim, a promessa foi cumprida. Apesar de já ter séculos de história, o santuário só ganhou visibilidade a partir de 1921, depois que a coordenação do local passou para os missionários da Sagrada Família, mais precisamente para o padre alemão Henrique Spitz. Foi ele quem idealizou esse formato de cone do santuário. Quando o padre Henrique construiu esta igreja, era o período da conquista do espaço. O homem que ia ao espaço, à lua. E o padre Henrique dizia: os homens irão à lua, ao espaço através das naves, e eu construirei uma igreja em formato de nave para levar os homens a Deus pela pregação da palavra, pelos sacramentos. Através da igreja, muitos chegarão até o céu através desta nave religiosa. Viajando por Patu, ainda vale a pena conhecer uma das poucas comunidades quilombolas do estado, a do Jatobá. Aqui vivem 30 famílias descendentes de escravos que trabalham no campo e que mantêm o gingado da cultura negra. A cultura negra representa para mim o nosso antepassado, porque nós resgatamos até hoje essa cultura, e quando a gente pega essa cultura que não deixa ela esmorecer, vai dar mais força a nós, nossa continuidade. Município de culinária colorida, de capoeira, de grupos folclóricos, de quadrilhas juninas. Isso tudo é Pratu, ou melhor, Patu. Patu ver, Patu se encantar, Patu se emocionar. Sexta-feira vamos conhecer Lagoa D'Anta. O RNTV terminou. Outras notícias do estado depois da novela Cordel Encantado. Fique agora com outras imagens de Patu. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.